Olá, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família neste momento. E hoje eu desejo, do fundo do meu coração, que a graça e a misericórdia do Senhor sejam derramadas ricamente sobre a sua vida, sobre a sua casa. E que o fogo do Espírito Santo aqueça a sua alma através desta mensagem, fazendo crescer em você um desejo ardente de buscar mais a Deus e crescer em verdadeira sabedoria. Amém? Se você encontrou esta oração hoje, eu quero que saiba que você não está sozinho. Sinta o acolhimento e o abraço do Pai neste exato instante. Talvez você esteja ouvindo esta oração porque seu coração está profundamente cansado. Talvez hoje você tenha chorado em silêncio na beira da cama, no banheiro ou na cozinha, achando que ninguém estava vendo a sua dor. Talvez você esteja precisando desesperadamente de uma resposta e de um socorro urgente de Deus. Hoje eu quero orar especialmente por você que está sofrendo com perseguições terríveis, com ameaças pesadas e com ataques espirituais constantes. Eu vou orar por você que está sendo acusado injustamente por coisas que você nunca cometeu. Você que está com a vida travada em meio a um processo arrastado no judiciário. Você que tem sofrido perseguição e humilhação nas mãos de pessoas mais no seu ambiente de trabalho. Ou que está passando por situações extremamente difíceis, brigas e desentendimentos até mesmo dentro da sua própria casa, com a sua família. Nós vamos orar juntos pela justiça de Deus, e a justiça do céu nunca falha, você pode ter a mais absoluta certeza disso. E para isso, meus irmãos, nós vamos meditar no Salmo 70. Este salmo foi escrito pelo rei Davi em um momento de profunda preocupação, lamento e dor, diante de inimigos cruéis que o estavam perseguindo sem nenhuma causa justa. Nós vamos ver na palavra que, no seu momento de maior angústia e aperto, Davi clama com extrema urgência ao Senhor. Ele rasga a alma e pede para que o Pai o justifique e o livre depressa das mãos dos seus inimigos. Por isso, o Salmo 70 reflete muito bem a angústia que todos nós vivemos diante da espera pelo agir de Deus. Aqueles momentos em que parece que o socorro está demorando a chegar. Então, eu te peço, fique comigo até o final deste vídeo. Não saia, porque eu vou te entregar uma palavra profética que Deus colocou com muito peso no meu coração, e ao final eu vou fazer uma oração forte pela sua vida. Amém? Nós vamos unir a nossa fé aqui, e o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Irmãos, todos os dias eu fico impressionado e com o coração cheio de alegria, porque recebo testemunhos lindos de pessoas que, graças a esses momentos de oração e meditação na palavra aqui no canal, estão sendo fortalecidas. Pessoas que estão tendo a sua fé totalmente renovada diante das lutas e das dificuldades pesadas do dia a dia. Eu louvo ao Senhor por tudo isso. Este é o principal objetivo do meu canal aqui no YouTube: aproximar as pessoas do Salvador e ajudá-las durante a sua caminhada de fé, para que ninguém desista no meio do deserto. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, clica com carinho no botão abaixo do vídeo inscrever-se. E ao lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, pontualmente às 6 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 8 horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você aqui para orarmos juntos e para eu trazer uma palavra viva de fé e de esperança. Deixe também depois aqui nos comentários o seu pedido de oração, o nome da sua família, as causas que estão te tirando o sono. Nós vamos apresentar tudo no altar. Para começarmos, eu vou ler o Salmo 70 inteiro para você receber essa blindagem no seu espírito, e depois nós vamos destrinchar e explicar cada versículo passo a passo. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Livra-me, ó Deus! Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar a minha vida, retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína.
Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador, Senhor, não te demores. Amém. Glória a Deus. Olha que salmo maravilhoso, meus irmãos. Ele nos conforta profundamente nos momentos mais difíceis da vida. Vamos olhar com calma para o primeiro versículo, onde Davi abre o coração dizendo: livra-me, ó Deus. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Aqui nós vemos que o Salmo 70 já começa com um pedido desesperado e urgente por livramento. A sensação nítida que nós temos ao ler essas palavras é que Davi está clamando a Deus porque teme genuinamente pela sua própria vida. O cerco estava se fechando contra ele. A urgência parece ser tão absurdamente grande que ele não apenas pede ajuda, mas implora para que o Senhor se apresse, para que o Senhor corra em seu auxílio. E nós? Quantas vezes na vida nós passamos exatamente pela mesma situação? Quantas vezes nós chegamos ao ponto crítico de achar que o nosso fim é certo? De que a nossa derrota está batendo à porta? E de que, se não for por um milagre urgente do Senhor, nós vamos acabar destruídos pelo peso dos problemas? Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho, usando a força do seu braço, e acabou ainda mais cansado e frustrado? E se hoje Deus estiver chamando você para simplesmente descansar nele e entender o mistério do tempo dele? Reparem, meus irmãos, que ao mesmo tempo em que Davi pede ajuda com pressa, no fundo do seu coração ele reconhece que Deus faz tudo no tempo certo. Ele sabe que o Senhor fará o que for melhor e o ajudará a sair deste momento terrível de dores, calúnias e desentendimentos que causam tanta angústia e tristeza na alma. Então, se você está passando por um momento de provas extremas, onde parece que você não vai suportar o dia de amanhã, saiba que é através da sua fé que você vai se conectar com Deus. Deus sabe perfeitamente o tamanho da sua dor, e você pode ter certeza de que Ele vai reconhecer a sinceridade de um coração que realmente acredita no seu poder absoluto. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tenha medo e não duvide. Mesmo que pareça que você está fraco, mesmo que pareça que você não tem aquela fé gigante que você gostaria de ter, continue acreditando. Continue esperando com confiança no Senhor. Não saia deste vídeo, porque nos próximos versículos existe uma promessa poderosa que vai envergonhar os seus perseguidores e afastar o mal da sua vida. Mesmo que as pessoas à sua volta não orem com você, mesmo que os seus familiares te critiquem ou te desanimem dizendo que o seu caso não tem solução, continue com a sua fé firmada no Altíssimo. Porque Deus sabe o que é melhor para você, e Ele jamais tirou as mãos da sua vida. Ele está te protegendo, Ele está te dando livramentos invisíveis a cada segundo, e o maligno não vai te tocar. Essa é a promessa do Senhor para quem confia nele. Amém? Se você reparar bem no texto, vai ver que ao mesmo tempo em que Davi clama por ajuda, ele também pede para que o Senhor faça justiça na terra. Sabe por quê? Porque ele sabia que o Senhor é infinitamente bom, mas Deus também é um sábio, reto e justo juiz que nunca, jamais erra nos seus julgamentos. Vamos meditar juntos nos versículos 2 e 3 do Salmo 70, onde Davi diz: Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar a minha vida, retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Olha que coisa forte, meus irmãos. Neste contexto, os inimigos do rei de Israel tinham como característica principal a maldade pura. Não havia no coração daquelas pessoas nenhum amor ao próximo, nenhuma compaixão. Eles não se importavam com as consequências devastadoras da sua maldade. Pelo contrário, eles zombavam de Deus, zombavam dos servos do Senhor, perseguiam os inocentes e tentavam destruir vidas de forma extremamente cruel e implacável.
No tempo de Davi, os povos pagãos acreditavam que os exércitos marchavam e venciam de acordo com a força dos seus deuses de pedra e madeira. E o exército que fosse derrotado colocava em jogo a própria reputação da sua divindade. Por isso, mais do que simplesmente tentar matar o rei Davi, os inimigos queriam envergonhar o servo de Deus publicamente. Eles queriam destruir a reputação de Davi, expô-lo ao ridículo e à humilhação. Eles faziam isso porque queriam provar ao mundo que os deuses pagãos deles eram supostamente mais poderosos que o Deus de Israel. Mas todos nós sabemos, e o inferno inteiro treme ao saber, que não existe nada e ninguém maior do que o nosso Senhor. Não existe divindade pagã, não existe feitiçaria, não existe inveja ou fofoca capaz de derrotar o Deus vivo. E Davi sabia disso com cada fibra do seu ser. Por isso ele pediu para que Deus agisse em seu favor. O rei de Israel tinha certeza de que Deus não permitiria que o seu santo nome fosse atacado ou menosprezado na vida de um servo seu. Então, meu irmão, minha irmã, se você sente que está sendo atacado injustamente, se você está sendo perseguido no trabalho por pessoas invejosas, se você está sendo humilhado ou caluniado, escute o conselho do pastor. Não tente fazer justiça com as suas próprias mãos. Não pague o mal com o mal, não entre em discussões carnais. Confie que o Senhor dos Exércitos está agindo em seu favor na esfera espiritual. Deus te ama profundamente, e Ele não permitirá que nada e ninguém seja maior do que o seu santo nome na sua história. O Senhor vai te justificar. Amém? Antes de continuarmos, vamos fazer uma breve oração por essa justiça divina. Curve a sua cabeça e clame comigo. Senhor Deus, justo juiz, nós colocamos diante do teu altar todas as injustiças, calúnias e perseguições que os meus irmãos têm sofrido. Pai, blinda a reputação deste teu filho e desta tua irmã. Caia por terra toda palavra de maldição, toda inveja e toda armadilha montada no ambiente de trabalho ou na família. Justifica a nossa causa, Senhor, porque nós não confiamos na força humana, mas no teu braço forte. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Continue comigo até o final, porque Deus ainda quer falar de forma muito profunda ao seu coração. Tão importante quanto reconhecer que Deus é poderoso para fazer justiça, é saber que todos aqueles que o servem e o amam de todo o coração podem, e devem, se alegrar, mesmo diante das piores tempestades da vida. Foi exatamente isso que Davi quis ensinar quando escreveu o versículo 4 do Salmo 70. Acompanhe comigo. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Amém. Que palavra maravilhosa! Meus irmãos, você sabia que o verdadeiro caráter de uma pessoa pode ser analisado com muita clareza quando a gente observa aquilo que lhe dá alegria real? Eu te pergunto hoje com muita sinceridade, o que faz você feliz? É o dinheiro? É o status? São os prazeres do pecado ou as coisas passageiras que desagradam a Deus? Quando uma pessoa encontra a sua alegria real nas coisas espirituais, na oração, na presença do Pai, na comunhão com o Espírito Santo, e não nas coisas materiais, isso significa que ela verdadeiramente nasceu de novo. Significa que ela está em profunda comunhão com Deus. Por isso é tão importante que você glorifique ao Senhor e se alegre nele em todo o tempo. Mesmo quando você estiver passando pelas maiores e mais sangrentas batalhas da sua vida. Louvar a Deus no meio da dor mostra para o mundo espiritual que a sua fé não é baseada em circunstâncias, e isso agrada o coração do Pai. Como nos ensinou o apóstolo Paulo, nós devemos viver como verdadeiros cristãos nesta terra, muitas vezes tristes com a situação caótica do mundo, mas sempre alegres e exultantes na certeza inabalável de que um dia Jesus voltará e reinará para sempre. Amém?
Conforme a oração de Davi vai se desenvolvendo e ele vai derramando o seu lamento, algo maravilhoso acontece, ele sente a sua confiança em Deus aumentar. E é exatamente assim que acontece com a gente na vida real, não é verdade? Quando nós dobramos os joelhos para orar, nós começamos a oração cheios de medo, cheios de preocupações, dúvidas e ansiedades sufocantes. Mas, à medida que a gente vai buscando ao Senhor no secreto, o próprio Espírito Santo vai fortalecendo a nossa fé. Vai derramando uma calma sobrenatural no nosso coração. Vai nos enchendo de sabedoria, discernimento e coragem para enfrentar a vida de cabeça erguida. Vamos ler juntos o versículo 5, o último versículo deste salmo poderoso, que mostra que mesmo Davi se sentindo frágil e desprotegido, ele escolheu se lembrar da força do seu Deus. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador, Senhor, não te demores. Olha que sinceridade linda! Aqui nós vemos que Davi continua com pressa, continua sentindo a pressão do medo humano. Mas ele olha para dentro de si mesmo e não tem vergonha de se enxergar como pobre e necessitado da graça divina. Mais uma vez ele pede a intervenção do seu Deus. Mas ele fecha a sua oração declarando uma verdade absoluta: Tu és o meu socorro e o meu libertador. E por causa dessa certeza, ele sabe que não será abandonado no meio do caminho. E você, meu querido irmão, minha amada irmã? Você consegue se lembrar, no meio da sua dor, de que apesar da sua fraqueza humana, você tem um Pai misericordioso e todo-poderoso pronto para te socorrer? Eu sei que nós estamos vivendo dias extremamente maus neste mundo. Dias em que Satanás e os seus demônios têm tentado dominar as estruturas, trazendo discórdia, destruição de lares e esfriamento da fé. Se não fosse pelo amor protetor do Pai, nós já teríamos sido derrotados há muito tempo pelas setas inflamadas que o maligno lança contra nós todos os dias. Ataques terríveis que vêm quando nós estamos tentando dormir. Setas de dúvida que vêm na nossa mente ao longo do dia. Mas saiba que, graças ao sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz, a armadura completa de Deus está totalmente disponível para todos nós. Basta que a gente faça exatamente como o rei Davi fez, que a gente se humilhe diante do Senhor, reconheça que sem Deus nós não somos absolutamente nada, e conte com a sua maravilhosa misericórdia. Eu tenho a total certeza de que, se você fizer isso hoje, Deus vai te proteger de todos os ataques do inimigo e, no tempo perfeito dele, ele vai te dar a vitória retumbante que você tanto espera e pela qual tem chorado no secreto. Chegou o momento, meu irmão, minha irmã, do nosso clímax espiritual. Nós vamos entrar agora em uma oração intensa, profunda e específica pela sua causa. Nós vamos apresentar os processos travados, as injustiças e as dores da sua alma diante do trono da graça. Se você puder, feche os seus olhos agora, acalme o seu coração, esqueça os barulhos do mundo exterior e una a sua fé junto com a minha neste momento de poder. Senhor meu Deus, nosso Pai amado e todo-poderoso, nós nos colocamos aqui, de joelhos espirituais, diante da Tua presença majestosa e santa. Aquela presença gloriosa que sempre nos acolhe e nos refrigera no dia da nossa maior aflição. Ó, meu Pai, nós entramos diante de Ti neste dia com a esperança renovada de que o Senhor vai ouvir o nosso clamor. O Senhor vai recolher com amor cada uma de nossas lágrimas derramadas no silêncio e vai estender a Tua mão poderosa sobre a nossa vida hoje. Ó, meu Pai Celestial, assim como o rei Davi no passado. Muitos dos meus irmãos que estão orando comigo agora estão sofrendo perseguições cruéis e implacáveis. Existem pessoas mais e mal intencionadas que querem humilhá-los. Pessoas que querem maltratá-los, ofendê-los e destruir a paz das suas casas. E nós reconhecemos, Senhor, que nós não temos forças físicas e nem condições humanas de sair dessas situações sozinhos. Por isso,
nós clamamos a Ti com urgência. Senhor, apressa-te em nos socorrer. Meu Pai, nós sabemos do fundo da nossa alma que tudo caminha perfeitamente de acordo com o Teu tempo e com a Tua soberana vontade. Mas nós somos humanos, Pai. E o desespero tem tentado tomar conta do nosso coração. Nós precisamos ver e sentir que a Tua mão protetora está estendida sobre nós hoje. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que a falta de fé e a ansiedade tentaram dominar as nossas mentes. Nós somos falhos, somos pecadores, e nem sempre conseguimos nos lembrar de que não existe nada e ninguém neste universo mais poderoso que o Senhor. E que, por causa disso, nós não devemos temer mal algum. Ó, meu Pai, nós te pedimos também, com um coração humilde, livra-nos dos nossos inimigos. Mas faz isso, Senhor, fazendo com que eles enxerguem a luz do Teu Espírito Santo que habita em nós. Que os nossos perseguidores vejam o Teu brilho na nossa vida e se convertam dos seus maus caminhos. Que eles reconheçam que o Senhor é por nós, e que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ajuda-nos, meu Pai, a sermos imitadores do apóstolo Paulo. Que a gente consiga viver com a alegria do céu brilhando nos olhos, mesmo habitando em um mundo tão triste e corrompido. Que a gente fique triste com as maldades da terra, sim, mas que o nosso coração transborde de felicidade com a certeza absoluta de que Jesus vai voltar, e de que a justiça divina será feita de uma vez por todas, acabando com toda dor, toda lágrima e todo sofrimento neste mundo. Nós reconhecemos, meu Deus, que nós não somos nada sem Ti. Nós somos pobres e necessitados do Teu abraço, do Teu pão diário e do Teu perdão. Por isso, clamamos pela Tua misericórdia sem fim. Cuida de nós neste dia. Enche a nossa alma de uma esperança inabalável para que a gente consiga seguir em frente, marchando com a cabeça erguida, mesmo diante de tantas lutas e de tanta maldade ao nosso redor. Senhor, nós clamamos de forma muito específica neste momento por aqueles irmãos e irmãs que estão com causas travadas na justiça. Pessoas que estão sofrendo há tantos e tantos anos esperando uma decisão, um veredito, sofrendo com papéis e documentos acumulados. Jesus, coloca a Tua mão de poder sobre esses processos agora. Coloca a Tua mão nesses documentos que estão enrolados ou engavetados por causa da burocracia ou da maldade dos homens. Usa, Pai, algum ser humano. Toca no coração de um juiz, de um advogado, de um escrivão. Coloca alguém com um coração justo e compassivo para atender à necessidade desses aflitos e necessitados que já não aguentam mais esperar. Nós colocamos toda a nossa esperança unicamente em Ti, crendo que o Senhor é quem nos defende. O Senhor é o nosso advogado fiel, o Senhor é quem abre as portas que o homem trancou. Então, faz o sobrenatural acontecer na vida financeira e jurídica desta casa hoje, meu Pai. Que a gente venha ouvir muitos e muitos testemunhos aqui nos comentários de pessoas que foram libertas. Pessoas que foram curadas de doenças físicas e da alma. Pessoas que foram transformadas. Que receberam um novo emprego, uma nova proposta abençoada, e que viram a vitória chegar de forma milagrosa. Abre portas que o homem não pode abrir e nem fechar. Nós estamos concordando em oração aqui, unindo a nossa fé no nome poderoso de Jesus. E nós profetizamos que este tempo será um tempo próspero, um tempo abençoado, o melhor tempo que nós já tivemos na nossa vida. Porque nós sabemos que o Senhor é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor na nossa causa, quem impedirá? Ninguém. Absolutamente ninguém pode parar o agir de Deus. É isso que diz a Tua santa palavra, meu Pai, e nós tomamos posse de cada uma das Tuas promessas hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome do poderoso e santo Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Te louvamos e já Te agradecemos pelo milagre operado. Amém. E amém.
Glória a Deus! Ó, glória a Deus! Aleluia, meus irmãos! Muito obrigado, de coração, por estarem aqui comigo orando juntos, unindo as nossas forças e ouvindo a palavra viva de Deus hoje. Eu creio, com toda a minha convicção, que este tempo será marcado pelo mover poderoso do Espírito Santo na sua vida. Será um tempo de salvação, de cura real, de libertação e de restauração completa em todas as áreas da sua história. Então, eu te peço, caminhe comigo aqui todos os dias. Não falte aos nossos encontros diários, porque eu quero continuar orando por você. Quero continuar intercedendo junto com você e te trazendo palavras bíblicas que vão avivar a sua fé e brindar a sua mente. Não se esqueça de clicar agora no botão compartilhar aqui embaixo do vídeo e enviar essa mensagem forte para os seus amigos, para os seus familiares, nos grupos de WhatsApp e no Facebook. Vamos espalhar a palavra de Deus com ousadia, porque é exatamente disso que o mundo está precisando desesperadamente. Eu sou o pastor Antônio Júnior, e eu te espero com muita alegria no nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente, que Ele guarde o seu deitar e o seu levantar. Fique com Deus. Amém.